Boa noite a todos. Estamos começando mais uma live. Espero que você seja abençoado com esse momento que a gente vai ter aqui para adorar o Senhor. E amém. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em sua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em sua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, só tu és, Senhor. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, só tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu.
Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, só tu és, Senhor. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, só tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor faz mudar o mundo.
seu nome, o nome que é maior do que todo nome. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Eu louvo. Eu louvo o seu nome. Louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao seu nome, honras ao seu nome, o nome que é maior que todo nome. Que seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado seja. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Glória a Deus. Amém, queridos? Nós acabamos de louvar o Senhor
seja exaltado. A palavra do Senhor diz, querido, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 20, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Então vamos orar, pedindo que o Espírito Santo venha falar conosco. Pai, nós queremos dar graças ao Senhor, Deus, por mais um domingo, por mais, Deus, um culto de celebração ao Senhor. Ó Deus, por mais uma vez podermos adorar o Senhor, dizer, Deus, seja exaltado, seja glorificado. Pai, Teu nome é vida, Teu nome é esperança, Teu nome é paz e alegria. Senhor, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Pai, fala conosco, fala com cada um, ó Deus, que estiver ouvindo, recebendo essa palavra, essa ministração. Ó Deus, e que, ó Deus, a Tua palavra venha trazer conforto, venha trazer paz, venha trazer alegria, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amado, é um motivo de alegria poder estar mais uma vez aqui com vocês nessa live. E eu queria começar falando com vocês, amado, a respeito de tudo isso que tem acontecido, que nós temos vivido esses dias, né? A palavra do Senhor diz que lá no Salmo 115, versículo 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. A palavra de Deus diz, amado, que Deus deu a terra aos filhos dos homens. E quais são as implicações dessa palavra nos dias que nós estamos vivendo, né? Então, muitas vezes nós temos visto muitos pregadores, você vê no YouTube, você vê na internet, você vai ver pregadores falando que nós estamos vivendo dias de juízo de Deus sobre a terra por causa do pecado, por causa da iniquidade, porque Deus está sacudindo. Aí você vê também outros pregadores falando que Deus está trabalhando na sua noiva, purificando a sua noiva, abençoando a sua noiva. E aí fica então aquele paradoxo, né? Quem é que está por detrás dessa pandemia? Será que isso é castigo de Deus? Será que isso é juízo de Deus? Ou outros dizem, não, isso é o diabo que está furioso, porque ele sabe que ele tem pouco tempo, um levante de Satanás contra a igreja, para tentar paralisar a igreja do Senhor. E alguns chegam a dizer que os Illuminatis estão por detrás disso, que os satanistas estão por detrás disso. Mas, amado, a palavra de Deus diz que tem muitas coisas, irmãos, que Deus deu plena liberdade ao homem. Então, e quando o homem não sabe fazer bom uso dessa liberdade que Deus deu a ele, ele então acaba tomando certas atitudes, ele acaba tendo algumas ações e, consequentemente, as reações virão, né? Então, o homem fez as suas escolhas e depois vem as consequências. Então, na verdade, nós temos que pensar sempre de uma forma que não venhamos a espiritualizar demais aquilo que não é para ser espiritualizado, né? Então, se Deus deu a terra aos filhos dos homens, então Ele deu a tecnologia, Ele deu a capacidade de desenvolver a medicina, a capacidade de como é que fala? De selecionar, né, os vírus lá nos seus laboratórios. Ele deu a capacidade de fazer as mutações desses vírus. Ele deu a capacidade de fazer com que esses vírus sejam levados à potencialidade mínima para poder se criar uma vacina. Enfim, Deus deu condições para o homem dominar toda essa tecnologia que envolve aí os vírus. E, querido, quando o homem faz isso, ele está mexendo com fogo, né? Da mesma forma como a energia atômica tem sido usada para tantos meios legais, meios medicinais, fins medicinais, também já foi usado para bombas de alto poder de destruição. Então, o mesmo acontece com essas questões de bactéria, de vírus. Mas, querido,
O que fazer diante de tudo isso? Bem, a palavra de Deus diz, amado, que devemos dar sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5:20. Agora, num momento como esse, quantos de nós será que já paramos sem ter uma resposta para muitas das coisas que têm acontecido e dizer, bem, quer saber? A Bíblia manda dar graças a Deus por tudo, então eu vou começar a glorificar a Deus por tudo, porque tudo que está acontecendo, Deus ele pode transformar tudo isso em uma grande vitória, em um grande milagre, e a Bíblia me orienta a dar graças a Deus. Sabemos, querido, que muitas pessoas estão perdendo seus empregos, infelizmente já começaram muitos cortes, outros comerciantes já estão tendo que diminuir as suas compras, outros já estão pensando em fechar as portas do seu comércio porque está tudo parado, outros estão preocupados porque já perderam o emprego, e aí normalmente você é o pai de família que recebeu a notícia do desemprego, e você chega em casa, e aí você tem duas opções. Primeiro, olhar para sua esposa e falar assim, querida, e agora? O que vai ser de nós? O que nós vamos fazer? E aí, a partir dessa pergunta, não achar uma resposta e começar então a entrar em um desespero, em uma agonia, em uma aflição. Ou então você chegar em casa e dizer, querida, olha, fui demitido da empresa, o que será que Deus tem para nós agora? Porque a palavra de Deus diz que Deus tem sempre o melhor preparado para os seus filhos. A palavra de Deus diz que Deus tem o melhor para nós. Então, eu acredito que algo melhor está por vir. E aí, amado, você vai ter uma nova mentalidade, você vai ter uma nova fala, você vai ter uma nova postura. E por isso que a palavra de Deus diz que devemos dar sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, amado, estamos orando para que essa pandemia passe logo, estamos orando para que as coisas voltem ao normal, principalmente nós, somos pastores, que temos nossas igrejas, temos nossas ovelhas, já começa a vir aquela preocupação, por mais que a gente está aqui na live ministrando, vocês estão aí recebendo, mas sempre fica aquela preocupação, como é que será que está o meu irmão, como é que será que está a minha irmã? Então, nós precisamos pensar o seguinte, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então precisamos agradecer a Deus, dizer, Deus, eu te adoro, Pai, porque o Senhor é Senhor, soberano, o Senhor está sobre todas essas coisas, querido, e eu creio, e gostaria muito que você cresce também, que depois de passar dessas coisas, querido, muitas coisas serão diferentes. A forma como eu vou ver a vida, a forma como você vai ver a vida, a forma como nós vamos ver a igreja, a forma como vamos ser igreja, tudo isso vai ser diferente. E eu acredito que estaremos mais próximos daquilo que Deus quer que sejamos. Amém? Muitas vezes nós limitamos a igreja do Senhor a 4 paredes, mas nesse momento nós temos que reaprender a ser igreja, porque não dá para ser igreja apenas dentro de 4 paredes. Amém? Então, pastor, mas como é que eu vou dar graças a Deus então numa situação como essa? Me dê um motivo. Primeiro, amado, a palavra de Deus diz em Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, aqui a palavra de Deus diz, amado, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amado, você ama a Deus, então pode ter certeza, o que está acontecendo é para o teu bem. Aqui diz que todas essas coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então essas coisas estão contribuindo de alguma forma para o teu bem, para o bem da tua família, para o bem dos teus filhos, para o bem da tua vida espiritual, da tua vida emocional, de várias formas possíveis, a sua vida está sendo trabalhada por todas essas situações, por essa situação, e é para o teu bem.
Amém, querido? Você consegue ver isso? Você consegue acreditar dessa forma? Você consegue crer na palavra de Deus dessa forma? Então, querido, ao invés de deixar que a preocupação, de deixar que a amargura, que o medo, que, enfim, que a angústia comece a tomar conta do seu coração e da sua mente, começar a perguntar o que vai ser, o que é que eu vou fazer, o que vai ser de mim. Não, amado, acredite na palavra. O Senhor Jesus deixa claro, amado, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Olha que interessante, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, uma outra coisa que nós entendemos aqui é que somos chamados segundo o seu propósito. Então Deus nos chamou, Deus chamou você, Deus chamou a mim, Deus chamou a sua igreja, Deus chamou o seu povo com um propósito. Agora, amado, esse propósito ele deve ser cumprido. Então, o principal propósito da igreja, querido, está lá em Mateus 28, de 18 a 20, né? Que é a grande comissão, quando Jesus reúne os seus discípulos em um determinado monte da Galileia e diz, olha, eu estou subindo, mas eu vou voltar, e durante esse tempo, entre a minha subida e a minha vinda, vocês têm uma missão, que é levar o evangelho a toda criatura. Amado, a igreja tem um propósito, a sua vida, ela está... Deus tem expectativa com a sua vida com relação a esse propósito, que você cumpra esse propósito. Irmãos, e muitas vezes nós somos levados a nos acomodarmos, somos levados muitas vezes a desviar o propósito, somos levados muitas vezes a basear nossa vida cristã apenas ir no culto no domingo à noite e voltar, ir no culto no domingo à noite e voltar. Mas há um propósito maior do que este, para a minha vida e para a sua vida. Então aqui o texto diz, olha, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, o propósito de Deus, ele precisa ser evidenciado nessa situação que nós estamos vivendo. Ele precisa ser apurado, afiado com o propósito, afinado com o propósito de Deus nessa situação que estamos vivendo. Somos desafiados a parar e pensar, Deus, o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer trabalhar na minha vida? O que o Senhor quer trabalhar no meu coração? O que o Senhor quer trabalhar na minha mente? E dessa forma, então, amado, sermos levados a nos afinar, a nos alinhar com o propósito de Deus para nossas vidas. Amém? Então, pastor, eu tenho que dar graças a Deus? Sim, amado, a Bíblia diz, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Mulher, agradeça a Deus em nome de Jesus, porque teu marido nunca teve tanto dentro de casa como está esses dias. Família, agradeça a Deus porque teus filhos nunca estiveram tanto dentro de casa como estão esses dias. Amém? Pastores, vocês que muitas vezes pregavam, irmãos, precisamos orar para Deus colocar um fim a tanta idolatria. Deus colocou um fim na idolatria, irmãos. As festas que nós chamávamos de festas idólatras, elas não estão acontecendo já desde março, abril, maio, e se perdurar ainda mais um tempo aí, a lei que proíbe as aglomerações, nós não teremos festas idólatras que exaltam os santos, as imagens de esculturas, não teremos, glória a Deus. Então, temos motivo para glorificar a Deus. Você, pastor, que orava a Deus, feche esse bar, eu fico aflito, eu fico indignado, quando eu passo de frente de um bar e vejo jovens ali se embriagando. Amado, não está acontecendo, Deus ouviu a tua oração, então agradeça a Deus em o nome de Jesus. Glorifica a Deus, querido, porque muitas coisas que nós gostaríamos de fazer, nós não fazíamos, mas Deus está fazendo. Então nós temos motivo de glorificar a Deus, de exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Amém. Então, amado, mais um motivo para você adorar a Deus. Então, em todas essas coisas que nós estamos passando, a Bíblia diz, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Eu vou acrescentar aqui, olha,
parafraseando, né? Nem o Covid-19, nem o coronavírus, nem a pandemia, nem a quarentena, nem o isolamento social poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Irmãos, Deus continua nos amando como nos amava, como sempre nos amou. Deus continua sendo Deus como sempre foi Deus. Deus continua sendo Pai como sempre foi Pai. Deus continua agindo como sempre agiu. E em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Você é meu irmão, minha irmã. Você já é mais do que vencedor em todas essas coisas que estão acontecendo. Amém? O apóstolo Paulo citava aqui, nos versos anteriores, no contexto desse texto, perseguições, lutas que ele enfrentava, lutas que ele passava. Não é talvez proibição de poder pregar o evangelho. Hoje nós estamos vivendo a proibição de abrir as nossas igrejas, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Então, amado, nós temos motivo de sobra para adorar o Senhor, para glorificar o Senhor, para exaltar o Senhor e fazer com que tudo isso seja motivo de culto ao nosso Deus. Amém? Interessante que, pastor, então nós vamos ficar adorando e até passar. Querido, existem situações que você não vai ter resposta hoje, eu não vou ter resposta hoje, e se eu tentar dar uma resposta, eu vou me contradizer. Você quer ver um exemplo? Muitos líderes evangélicos, pastores de renome, eles nos últimos anos do governo do Partido dos Trabalhadores, do PT, eles entravam e diziam, porque o Brasil está debaixo de juízo, o Brasil está debaixo de castigo por causa da iniquidade, por causa do pecado. E aí eles colocavam a culpa no PT como se o PT, lógico que nenhum partido político é santo, e lógico, tinha muitos erros lá, e eles diziam, isso é juízo de Deus sobre o Brasil. Aí passou então o PT, né, a Dilma foi destituída do poder, veio o Temer, aí veio o Bolsonaro. Quando chegou o Bolsonaro, alguns pastores acharam assim que o Brasil fosse mudar do inferno para o céu em uma semana. E aí, quando acontecia algumas coisas, eles já, sabe, algumas coisas ruins, negativas aconteciam, eles não diziam mais que era juízo de Deus, porque Deus agora estava contente, porque o partido anterior, o governo anterior da corrupção e do pecado e da iniquidade havia caído. Só que as tragédias continuavam acontecendo, não é? Aconteceu lá a de Mariana, por exemplo, e o que aconteceu? Aí agora não é mais juízo de Deus, agora é o diabo que está irado, porque tem um homem que foi colocado por Deus e o diabo quer derrubar. Então agora tudo. Então você percebe, irmão, que as pessoas caem em contradição, mudam o discurso, então é melhor não falar nada. E agora está todo mundo quietinho, não é? Então, querido, sabe por quê? Porque às vezes é melhor não falar que isso é Deus ou que isso é o diabo, é melhor glorificar a Deus, como a palavra de Deus manda em todas essas coisas, glorifiquem a Deus, tenha a sua opinião formada a respeito disso, daquilo, tenha, mas nós temos que tomar cuidado para não colocar a culpa disso, a conta disso em Deus ou no diabo, porque nem sempre é, porque a Bíblia diz que, no Salmo 115, 16, porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então, se o homem faz, o homem semeia, o homem vai colher também. Agora, amado, então, diante de tudo isso, amado, nós servimos um Deus que é especialista em transformar tragédias em vitórias, é especialista em transformar o caos em um grande milagre, ele é especialista em transformar a morte em vida. Aleluia! Amado, o Senhor Jesus, quando ele diz lá em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Né? Nós temos duas palavras no original para vida, que é bios, que fala da vida biológica, e nós temos zoe, que é a vida de Deus.
Quando lá em João 10 ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Esse vida aí é Zoe. Eu vim para que vocês tenham a vida de Deus e vida de Deus em abundância. Aleluia! Então, amado, o nosso Senhor Jesus, Ele quer que tenhamos vida em abundância. Então, Ele é especialista em transformar tragédias em vitória, morte em vida. Aleluia. Então, nós não podemos nos preocupar, entrar em desespero e achar que tudo está perdido, que o Brasil está vivendo o caos, está vivendo o fim. Ainda que esteja, o nosso Deus é poderoso para transformar a tragédia em vitória, para transformar a morte em vida. Aleluia. Então, você pode continuar glorificando a Deus, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Você pode continuar exaltando ao Senhor, porque essa é a vontade de Deus para a tua vida, querido. Foque no Senhor, exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor, porque você certamente verá a glória de Deus sobre a tua vida. Amado, o Senhor Jesus chega, depois de 4 dias, Lázaro havia morrido. Olha lá, a tragédia havia acontecido, o inevitável havia acontecido, dor e desespero tomaram conta da aldeia de Betânia. O povo chorava. A Bíblia diz que muitos judeus que amavam Lázaro, Marta e Maria, vieram e estavam todos ali chorando, se compadecendo de uma perda tão grande. Tudo indica que Lázaro era um moço muito querido, muito conhecido. E aí, amado, Lázaro havia morrido. E aí, querido, o que acontece? A tragédia foi tão grande, amado, que não vamos entrar aqui no mérito do porquê, mas a Bíblia que até o próprio Jesus chorou diante da situação, do desespero das irmãs, de Marta e de Maria. Amém? Aí então Marta diz, Senhor, já cheira mal. Querido, mas para Jesus pode estar cheirando mal. Para Jesus pode estar cheirando, pode estar um fedor danado. Para Jesus, amado, pode já ter a vaca indo para o brejo. Para Jesus, amado, pode já ter fechado a conta, passado a régua. Sabe, não tem mais jeito, o não tem mais jeito pode ter sido decretado. Amado, mas tem uma pregação de um pastor antigo, né, o reverendo Caio Fábio. Ele dizia assim, que a última notícia não é a tragédia. A última notícia é a vitória. A última notícia é a ressurreição. Amém? Nós teremos, isso que nós estamos vivendo, irmão, não é a última notícia. Isso que você está vivendo na sua família, na sua casa, por conta das consequências de tudo isso que nós estamos passando, ainda não é a última notícia. Aí o Senhor Jesus, então, fala para Marta, Marta, ele não falou para Marta, né? Ele deu uma ordem geral, olha, tirai a pedra. Aí diz o texto que Marta falou, Senhor, já é de 4 dias, já cheira mal. Eu não tenho te dito, Marta, que se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então tiraram a pedra e o Senhor Jesus gritou forte, Lázaro, vem para fora. Então, amado, o Senhor Jesus, que é o autor da vida, o Senhor Jesus, que é o próprio Deus, que se fez carne e habitou entre nós, ele então, amado, chama Lázaro, e a Bíblia diz que o defunto saiu andando, meio que amarrado, né, com aqueles panos, e ele saiu para fora. Então, amado, o Senhor Jesus disse, desatai-o, deixai-o ir. E houve festa, e houve alegria. Amado, e o nome de Deus foi glorificado. E então, o final, amado, foi muito mais feliz. O final foi muito mais tremendo do que se Jesus tivesse ido, porque os judeus diziam, não poderia ele que abriu os olhos ao cego ter vindo e não ter deixado que esse morresse? Sim, mas ele deixou. Então, amado, nós estamos vivendo dias em que para muitos a tragédia está estabelecida, mas continue adorando ao Senhor. Olha que interessante, o próprio Jesus, a Bíblia diz que o próprio Jesus chegou diante do túmulo, ele olhou para o céu e disse, graças te dou, ó Pai dos céus. A Bíblia diz, amado, que diante da morte, da sepultura de Lázaro, o Senhor Jesus levanta os olhos para o céu e diz, graças te dou, ó Pai. Aí ele continua falando, né? Porque me ouvistes, aliás, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas o fato é, amado, que a atitude de Jesus diante da morte de Lázaro foi, graças te dou.
Amém? Então, diante da situação que estamos vivendo, amados, somos levados a dar graças a Deus, a louvar o nome do Senhor. Amado, por que, pastor, que nós temos que dar graças? Querido, porque a maior demonstração de fé que nós podemos expressar para o nosso Deus é quando nós agradecemos, é quando nós damos graças. Nós estamos dizendo: Deus, o Senhor está no comando. Deus, sabemos que o Senhor está com as mãos estendidas. Nada foge do teu poder, nada foge da tua força, nada foge da tua mão. Amém? Então, querido, eu quero desafiar você a receber essa palavra no teu coração e ter uma atitude diferente, em nome de Jesus, diante de tudo que você tem experimentado, diante do que você está vendo, diante do que você está vivendo, diante do que o mundo está passando. Tenha uma atitude de gratidão a Deus. Amém? Lembra dessa palavra, amado. Efésios 5:20, dando sempre a Deus graças. Olha o que diz, Efésios 5:20, ou melhor, vamos aqui em 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não tem resposta? Dê graça. Não tem solução? Dê graças. Não tem um entendimento ainda de tudo que está acontecendo? Dê graças. E continue dando graças a Deus. Porque antes de chamar Lázaro, vem para fora, o nosso Senhor Jesus levantou as mãos para o céu e deu graças ao Pai, porque sabia que o Pai estava no comando daquela situação específica, assim como está também, amado, no comando da tua vida. Amém? Então, glória a Deus por isso. Vamos orar então e ter uma atitude diferenciada, em nome de Jesus, amado, diante dessa situação que nós estamos vivendo. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, por cada irmão, por cada irmã, por cada pessoa que está recebendo essa palavra, ó Deus amado, por cada família, ó Deus querido, que está recebendo essa palavra. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor é soberano sobre os céus, sobre a terra. Ó Deus, sabemos, ó Deus, que teu é o poder, teu é o domínio, tua é a força. Ó Jesus querido, nós te agradecemos, Senhor. Ó Deus amado, porque assim como diante da sepultura, do túmulo de Lázaro, Pai, onde, Deus amado, a derrota já havia sido decretada, o fim já havia sido aceito, ó Deus amado, já não havia mais esperança. Ó Deus, as próprias irmãs de Lázaro diziam: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Pai, sabemos, Senhor Jesus Cristo, que na cabeça deles, ó Pai, já não havia mais nada a ser feito, mas para o Senhor não há impossíveis. Senhor Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque sabemos, ó Pai, que passada, ó Deus, essa pandemia, passado, Deus amado, tudo isso que estamos vivendo e passando e atravessando, Pai, nós seremos pessoas melhores, seremos cristãos melhores, o Brasil terá famílias melhores, ó Deus, o Brasil será um país melhor, ó Deus, nossos governantes serão governantes melhores, ó Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, Pai, porque nós pastores seremos pastores melhores, nossas igrejas serão igrejas melhores, ó Deus, os nossos motivos serão motivos, ó Pai, melhores, ó Deus, diante de tudo aquilo que estamos fazendo. Pai, nós te agradecemos, Senhor, te rendemos glórias, te rendemos graças, te rendemos adoração, Senhor. Ó Deus amado, porque teu é o reino, tu é a glória, teu é o domínio, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus querido, por cada vida que está recebendo essa palavra, que ele seja consolado, confortado, desafiado a erguer os olhos, assim como o Senhor Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, graças te dou, porque o Senhor me ouve, o Senhor tem me ouvido e sei que o Senhor sempre me ouve. Obrigado, Deus, porque sabemos que o Senhor tem os olhos atentos, os ouvidos atentos às nossas orações. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amados, nós já estamos indo para o final, então, da nossa live. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida, quero agradecer a Deus porque você é uma pessoa separada por Deus, escolhida por Deus, foi chamada por Deus segundo um propósito. Sei que Deus tem algo para fazer e realizar na tua vida. Amém? Que Deus abençoe ricamente a tua vida. Na quarta-feira nós estaremos aqui novamente. Amém?
Só um parênteses, querido, infelizmente nós recebemos uma direção, né, das autoridades municipais para que pudéssemos voltar a fazer os cultos presenciais com todas as restrições, né? Porém, na terça ou na quarta-feira, confirmou-se aqui na cidade outros casos de pessoas contagiadas com o coronavírus, e isso fez com que, por conta do Ministério Público, houve uma exigência de nós voltarmos novamente a fechar as igrejas e continuar fazendo apenas de modo remoto. Então, nós sabemos, querido, que esse tempo vai passar. E continue orando, querido, continue orando pela tua família, você que é pai, você que é mãe, continue orando pelos seus filhos, continue fazendo suas reuniões domésticas. E quarta-feira nós estaremos aqui com mais uma palavra de Deus para a sua vida. Amém? Então, toda a família Água Viva, todos aqueles irmãos que estão ouvindo, que estão recebendo essa palavra, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém.